Oi, gente, tudo bem? Chegou esse exercício 13 aqui, dos complementares do livro 1, da página 77. Que tem uma chargezinha aqui, ó, cebolinha. Para quem o hidrogênio ligou quando foi preso? Uai, Mônica, pra ninguém. Ele não tem família. Muito engraçada, né? A charge de forma humorada revela um aspecto da presença do elemento químico hidrogênio na tabela periódica. Essa alusão deve-se ao fato de que o hidrogênio não ter família, entre aspas, e de. A gente teve uma dúvida pontual na letra E, mas aí depois eu volto para as outras alternativas. Ser inserido no grupo 1 da tabela periódica devido à sua configuração eletrônica, porém com tendência de ligação química semelhante ao flúor. Sim, vocês concordam comigo que o hidrogênio. Ó, vou pegar aqui a tabela periódica para mostrar uma coisinha. O hidrogênio, ele tá aqui, certo? Mas você concorda que ele faz muitos compostos com esses elementos daqui, por exemplo, os famosos ácidos inorgânicos HF, HCl, HBr, HI. Eu tenho a água, eu tenho o dióxido de enxofre, eu tenho o dióxido de carbono, CO2, eu tenho o NO, NO2, N2O. Eu tenho muitos compostos com o pessoal daqui, tudo bem? E aí, por exemplo, você concorda que o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência e o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hidrogênio e o flúor, eles gostam de compartilhar esse elétron e aí eles se estabilizam, os dois. Então, o hidrogênio, na verdade, ele escolhe compartilhar os elétrons do que ele doar. Você concorda que se fosse o sódio, por exemplo, ele ia escolher doar o elétron dele para o flúor? Porém, o hidrogênio escolhe compartilhar os elétrons. Faz sentido para vocês? Porque se ele perdesse esse elétron, ele ia ficar com nenhum elétron. E, na verdade, o famoso H+ hidrônio, às vezes a gente está tão acostumado a escrever H+, que a gente pensa que é um hidrogênio sem um elétron. Só que, na verdade, vocês lembram que isso aqui é H3O+, que esse aqui é quando o ácido ioniza, todas aquelas coisas lá que a gente aprende bastante em inorgânica. Então, a gente consegue ver que o comportamento do hidrogênio, ele é parecido com o do flúor e não com os dos metais alcalinos. Por isso, ser inserido no grupo 1 devido à sua configuração eletrônica, porque ele tem um elétron na camada de valência, porém com tendência de ligação química semelhantes ao flúor, certo? Porque ele escolhe compartilhar e não perder o único elétron que ele tem. Então, ele faz muita ligação covalente, enquanto os metais alcalinos e os alcalino-terrosos, eles escolhem fazer ligação iônica, certo? Tudo bem até aqui? Aí, agora a gente vai voltar para as outras alternativas. Ai, desculpe, agora que eu fui ver. Essa questão é da, sei lá, UFO-MG, e essa aqui era a alternativa D, tá? Não era E, não. Mas tá. A. Possui tendências em formar ligações covalentes, certo? Com os elementos metálicos, como o sódio, o potássio e o alumínio. Opa! Não, ele escolhe fazer ligações covalentes com os elementos ametálicos, né? Os não metais, que foram aqueles ditos, né? Flúor, cloro, bromo, esses elementos de lá. B. Possuir preponderantemente a mesma tendência de ligação química que os metais do primeiro grupo, formando o íon H+. Ah, aquilo lá que eu falei, né? Que o H+, dos ácidos que a gente vê, na verdade, é o H3O+. Tudo bem? B, incorreta. C, ser um elemento representativo, certo? Do tipo metal. O hidrogênio é metal, gente? Não. Ó, só relembrando uma coisinha aqui, que os elementos representativos são aqueles que estão na família 1, 2, 13
14, 15, 16, 17 e 18. Aí eu tenho os de transição, que são, esses aqui são os de transição externa, e a série dos lantanídeos e actinídeos de transição interna, tudo bem? Então, não, ele não é do tipo metal. E suas características se assemelham aos metais alcalinos? Algumas, né, como a gente já viu, e a alternativa D, corretíssima. Então é isso, gente. Bons estudos para todo mundo e até mais.